E aí, povo de Deus, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje nós iremos ler aqui em 2 Reis, capítulo 15 e também o capítulo 16, então bora pro vídeo. O reinado de Azarias, rei de Judá. No 27º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, iniciou seu reinado. Tinha 16 anos de idade quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jecolia de Jerusalém. Fez o que era agradável aos olhos do Senhor Yahvé, como tudo que fizera seu pai Amazias. Entretanto, os altares pagãos das colinas não foram retirados. O povo continuava sacrificando e queimando incenso nesses locais. Então o Senhor feriu o rei com lepra até o dia da sua morte. Permaneceu o rei morando em sua casa separada. Seu filho Jotão regia o palácio e governava o povo. Os demais atos de Azarias e tudo quanto realizou estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Se eu não me engano, Crônicas é o nosso próximo livro aí. Nós iremos aí entrar aí. Depois que acabar aqui 2 Reis, vem 1 Crônicas, depois 2 Crônicas. Azarias repousou com os seus antepassados e o sepultaram com eles na cidade de Davi. Seu filho Jotão assumiu o seu trono e reinou em seu lugar. Azarias reina 6 meses em Israel. Zacarias reina 6 meses em Israel. No 38º ano do governo de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, reinou 6 meses sobre Israel em Samaria. Fez o que era mal diante de Yahvé, como havia procedido seus antepassados. Jamais abandonou os seus pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha induzido todo o povo de Israel a cometer. Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, feriu-o diante do povo, matou-o e, ocupando o trono, reinou em seu lugar. O restante da história de Zacarias está registrado no livro das crônicas dos reis de Israel. Então cumpriu-se a palavra do Senhor, dito a Jeú: teus descendentes se assentarão sobre o trono de Israel até a 4ª geração, e assim deverás acontecer. Salum reina 1 mês em Israel. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 39º ano de Uzias, rei de Judá, e reinou durante 1 mês em Samaria. Subindo de Tirza, Menahem, filho de Gade, veio a Samaria, feriu ali a Salum, filho de Jabes, matou-o e reinou em seu lugar. Quanto aos mais acontecimentos do reinado de Salum e a conspiração que liderou, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Então Menahem, vindo de Tirza, atacou Tifsa e feriu todos que lá se encontravam e os que estavam ao redor, porquanto eles se recusavam a abrir as portas da cidade. Saqueou Tifsa e rasgou ao meio todas as mulheres grávidas. Meu Deus! O reinado de Menahem, rei de Israel. No 39º do reinado de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, tornou-se rei de Israel e governou 10 anos em Samaria. Ele praticou o que Yahvé reprovava. Durante todo o seu reinado, não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, induzira a Israel a cometer. Então Tiglat-Pileser, também chamado Pu, rei da Síria, invadiu o país e Menahem lhe deu 35 quilos de prata a fim de conquistar seu apoio e manter-se no trono. Menahem comprou essa quantia de Israel. Todos os homens de posses tiveram de contribuir com 600 gramas de prata no pagamento ao rei da Síria. Mediante tal acordo, o rei da Síria suspendeu seus planos de invasão e se retirou daquelas terras. Todas as realizações do rei Menahem estão escritas na história dos reis de Israel. Menahem adormeceu com seus antepassados e Pecaías, seu filho, passou a reinar em seu lugar. Os atos de Pecaía, rei de Israel.
No 50º ano de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaías, filho de Menahem, sobre Israel e reinou por 2 anos em Samaria. Fez o que era mal perante Yahvé, o Senhor, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a cometer. Um dos seus principais oficiais, chamado Peca, filho de Remalias, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, na fortaleza da casa do rei, juntamente com Arobe e com Arie. Com Peca estavam 50 homens dos gileaditas. Peca o matou e passou a reinar em seu lugar. Quanto aos mais altos de Pecaías e a tudo quanto fez, eis que estão registrados nos livros da história dos reis de Israel. O governo de Peca, rei de Israel. No 52º ano de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Peca, filho de Remalias, e governou a nação de Israel em Samaria durante 20 anos. Ele errou, fazendo o que Yahvé não aprova. Não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, induzira Israel a praticar. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, invadiu e tomou todas as terras de Ion, Abel-Bet-Maacá, Janoa, Quedes, Azor, Gileade e Galileia, toda a terra de Naphtali, e levou os seus habitantes para a Síria, a fim de servi-los. Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu e o matou e reinou em seu lugar. No 20º ano de Jotão, filho de Uzias. As demais realizações de Peca e tudo quanto empreendeu estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Israel. Os atos de Jotão, rei de Judá. No ano segundo de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Ou seja, aqui ó, Zacarias, Salum, Menahem, Pecaías, Peca, foram reis em Israel, Samaria. Agora, Jotão foi rei de Judá, beleza? Uma hora a Bíblia conta sobre Israel e outra hora a Bíblia conta sobre Judá, que foram os reis no qual Deus disse a Davi que sempre teria alguém da sua descendência reinando em Judá. E o último que fez isso, na minha opinião, foi Jesus, que é também descendente de Davi, beleza? Vamos lá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e governou durante 16 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jerusa, filha de Zadok. Fez o que era reto perante Yahvé, o Senhor, e em tudo procedeu de acordo com o que fizera Uzias, seu pai. Entretanto, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuava a adorar e a oferecer sacrifícios pagãos e a queimar incenso nesses locais. Todavia, Jotão reconstruiu a porta superior da casa de Yahvé, o Senhor. Quanto aos mais atos de Jotão e a tudo quanto realizou, porventura, não estão registrados por escrito no livro das histórias dos reis de Judá? Naquela época começou o Senhor a enviar contra Judá e Rezim, rei da Síria, e a Peca, filho de Remalias. Repousou Jotão com seus antepassados e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, que seu processor em seu lugar passou a reinar Acaz, seu filho. Reinado de Acaz de Judá. No 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acaz, filho de Jotão, rei de Judá. Acaz tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e governou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que é agradável aos olhos de Yahvé, seu Deus, como havia feito Davi, seu antepassado. Imitou a conduta de alguns reis de Israel e chegou a fazer passar seu próprio filho pelo fogo, seguindo as tradições e costumes das nações pagãs que Yahvé havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Isso na época que o povo saiu do Egito, hein? Presta atenção. Ofereceu sacrifícios e incensos
incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda árvore verdejante. Acais pede ajuda aos assírios. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém para pelejarem contra ele. Cercaram Acais, porém não puderam prevalecer contra ele. Na mesma época, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora dela os judeus. Os edomitas mudaram-se para Elate, onde habitam até os nossos dias. Acais enviou mensageiros a Tiglat-Pileser da Síria, clamando: Eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantaram contra mim. Tomou Acais a prata e o ouro que se acharam no templo de Yahvé e nos tesouros da casa do rei, e mandou de presente ao rei da Síria. O rei da Síria atendeu o seu pedido, subiu contra Damasco e apoderou-se dele, deportou seus habitantes para Quir e mandou matar Rezim. A idolatria de Acais. O rei Acais foi para Damasco a fim de encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e observando ali um altar, mandou o sacerdote Urias um modelo do altar com informações detalhadas para a sua construção. O sacerdote Urias construiu o altar, executando todas as instruções que o rei Acais havia mandado de Damasco, antes que ele chegasse de Damasco. Quando o rei Acais chegou de Damasco, viu o altar, aproximou-se e subiu a ele. Fez queimar sobre o altar seu holocausto, oferta de cereais e suas oblações, vinho e sangue de ofertas pacíficas. O altar de bronze, que era dedicado exclusivamente a Yahvé, o Senhor, Deus, ficava entre o novo altar e o templo, e por isso Acais o transferiu para o lado norte do seu novo altar. Então o rei Acais deu a Urias a seguinte ordem: queime no meu grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta de cereais e o holocausto do rei e a sua oferta de manjares, e o holocausto de toda a nação e a sua oferta de manjares, e as libações, todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue dos sacrifícios aspergirás sobre o altar. Porém, utilizarei o altar de bronze como oráculo para minhas adivinhações. E o sacerdote Urias fez tudo o que o rei lhe ordenara. E o sacerdote Urias fez tudo o que lhe ordenara o rei Acais. O rei Acais mandou retirar os painéis laterais e arrancar as pias dos estrados móveis. Tirou o tanque de cima dos touros de bronze que o sustentavam e o depositou sobre uma base de pedra. Por causa do rei da Síria, também retirou a cobertura que se usava no dia do sábado, que foi edificada no templo, e suprimiu a entrada real do lado de fora da casa de Yahvé, o Senhor. A morte de Acais. Quanto aos mais atos de Acais, tudo o que realizou não está registrado por escrito no livro das histórias dos reis de Judá. Descansou, pois, Acais com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi. E Ezequias, seu filho, passou a reinar em seu lugar. E aqui nós finalizamos o capítulo 15 e também o capítulo 16. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.